Olá, sou a professora Valquíria. O tema da nossa aula hoje vai ser sobre o substantivo, classificação dos substantivos. A nossa aula hoje é direcionada ao 6º ano. Então vamos lá. A classificação dos substantivos. O que é um substantivo? O substantivo faz parte da classe morfológica de palavras e é um dos grupos mais abrangentes da língua portuguesa. Eles são responsáveis por dar nomes às coisas existentes no mundo. Estamos rodeados de substantivos. Cadeira, mesa, tudo faz parte da classe dos substantivos. Então, dar nome às coisas é a função desse grupo de palavras chamados substantivos. Os substantivos, eles sofrem aí as modificações segundo o gênero, masculino e feminino. Também sofre modificações segundo número, singular e plural, e graus, aumentativo e diminutivo. Os substantivos são classificados em 9. São eles: substantivo próprio comum, concreto e abstrato, substantivo simples e composto, primitivos e derivados, substantivos coletivos. Hoje nós vamos classificar 4 desses substantivos. Substantivo comum. O que é um substantivo comum? Substantivo comum é aquele que dá nome aos seres da mesma espécie de forma genérica. Por exemplo, pessoas, animais, plantas, objetos, são exemplos de substantivos comuns. Substantivo próprio. O que é um substantivo próprio? É aquele que particulariza seres designando a sua espécie. Esses termos são sempre cravados em letras maiúsculas. Exemplo, países, cidades, estados, continentes e etc. Então, o substantivo comum, sabemos que ele globaliza seres da mesma espécie, enquanto o substantivo próprio, ele particulariza esses seres. Para compreender melhor a diferença entre os dois tipos de substantivos, vamos ver algum exemplo. Por exemplo, a mulher não entrou no banco porque esqueceu o cartão. Segundo exemplo, Catarina não entrou no banco porque esqueceu o cartão. Nos exemplos acima mencionados, há 2 palavras que representam a palavra mulher, né? Porém, o que as distingue é justamente a particularização de uma delas. Por exemplo, no primeiro exemplo, nós temos um substantivo comum, de forma que a palavra mulher designa seres da mesma espécie. Ou seja, não está especificado, existem várias mulheres. Então, generalizamos a palavra mulher e torna-se um ser da mesma espécie. Já no segundo exemplo, sabemos que a mulher é Catarina, portanto, é um substantivo próprio. Eu particularizei esse ser, dei um nome a esse ser, passou então a ser um substantivo próprio. Exemplo 2. A cidade amanheceu cinza. São Paulo amanheceu cinza. Observamos aí que nesse exemplo, São Paulo é a especificação da cidade. Eu especifiquei a cidade de São Paulo. Eu dei um nome à cidade. Eu nomeei a cidade, portanto, é um substantivo próprio. Ok? E vamos mais um exemplo. Exemplo 3. Nesse país, a política é muito corrupta. No Brasil, a política é muito corrupta. Está aí 2 substantivos. No primeiro exemplo, nós notemos que ao especificar, ou seja, ao nomear o substantivo como um país, ele torna-se um substantivo próprio, cravado com letra maiúscula. Eu particularizei esse país. Dei um nome a esse país que foi chamado Brasil. Então, ele tornou-se um substantivo próprio. Substantivo concreto. O que é um substantivo concreto? Substantivo concreto é um tipo de substantivo que designa seres ou objetos reais. Representa
seres com existência própria e que não depende de outros seres para existir. Então, o substantivo concreto, ele não depende de outro ser para existir. Por exemplo, essa mesa. Essa mesa não depende de mim para ela existir, ela existe por si só. Portanto, é um substantivo concreto. Substantivo abstrato. Substantivo abstrato é um tipo de substantivo que indica qualidade, sentimento, estado, ação e conceito. Essas palavras abstratas não existem por si só, uma vez que depende de outro ser para se manifestar. Por exemplo, alegria, beleza, felicidade. Para expressar a palavra alegria, precisa-se de um outro ser, precisa de alguém para estar alegre. E da mesma forma, beleza. Beleza é um substantivo abstrato e precisa de alguém para ser belo, ou seja, precisa de um outro ser para expressar-se. Vamos aí a alguns exemplos de substantivos abstratos. É bom lembrar que é importante ressaltar que o segundo contexto em que são empregadas as palavras, o substantivo pode ser concreto e também abstrato. Vejamos aí alguns exemplos. A aliança entre as nações favoreceu a adesão aos acordos internacionais. Nós vemos aí o primeiro exemplo. Segundo exemplo, ganhou uma aliança de ouro branco da namorada. Observe aí que o exemplo acima representa a mesma palavra em contextos distintos. A palavra aliança. No primeiro exemplo, nós vimos que a palavra aliança depende de quê? Depende das nações para existir. Já no segundo exemplo, a palavra aliança designa-se um objeto e, portanto, não depende de outra coisa para existir. Assim, trata-se de um substantivo concreto, enquanto no primeiro exemplo é um substantivo abstrato. Exemplo 2. A venda de roupas está aumentando com a chegada do Natal. Na venda do seu Manuel tem frutas, legumes e verduras. Vimos aí mais dois exemplos. Notemos aí que no primeiro exemplo a palavra venda depende da palavra roupas para existir. Portanto, é um substantivo abstrato. Já no segundo exemplo, a mesma palavra venda, ela é um substantivo concreto, porque ela não depende de outra coisa para existir. Simplesmente a venda é uma loja, é uma mercearia e, portanto, é um substantivo concreto, ele existe por si só. Tá, os substantivos abstratos, eles podem ser derivados de ações, sentimentos, qualidades, sensações, estados e noções. Quando ele é derivado de ação, por exemplo, beijo, do verbo beijar, derivado do verbo beijar. Partida, derivado do verbo partir. Corrida, derivado do verbo correr. É bom lembrar que o substantivo abstrato, ele não possui ações. Quem possui ações é o verbo. Sentimentos, medo, felicidade, alegria. Qualidades, integridade, beleza e gentileza. Sensações, fadiga, calor e fome. E estado, ele pode ser velhice, um exemplo, juventude, tristeza, felicidade. E noções é peso, altura e largura. Então, nós vimos aí a classificação desses 4 substantivos. Substantivo comum, substantivo próprio, concreto e abstrato. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro.